Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Parkinson, né? Sobre a doença de Parkinson. Então, o que que é o Parkinson? Hoje a gente vai aprender sobre a doença de Parkinson, quais são os seus tratamentos e como que o cuidador pode ajudar, então, os pacientes que são acometidos por essa enfermidade. Lembrando que, assim, pessoal, eu sempre vejo que a principal dúvida que surge é as diferenças entre Parkinson e Alzheimer. Bom, eu gravei um videozinho rápido para explicar para vocês mais ou menos a diferença e eu vou falar de novo um pouquinho sobre isso. Então, a diferença é que o mal de Alzheimer, ele começa pelo sistema nervoso central, né? No caso, alterando os movimentos no sentido de da pessoa não conseguir mais relembrar das coisas do momento, do agora, e depois que ela vai perdendo os movimentos da parte periférica. Ou seja, o Alzheimer começa com a demência e progride com a perda e atrofia muscular. Então, começa no sistema nervoso central, alterando a parte da memória, né? E depois que vai ter perda de movimento e descontrole esfincteriano, já é na segunda etapa do Alzheimer. Já o Parkinson é o contrário. O Parkinson começa com alteração do sistema nervoso periférico. Então, o paciente que tem Parkinson, ele não possui demência. Diferente do paciente que tem Alzheimer, o paciente com Parkinson não aparenta demência, porque ele não teve nenhuma alteração significativa na parte da memória, né, do sistema nervoso central. Teve as alterações de desregulação neurohormonal, que eu já vou explicar para vocês, mas não a ponto de interferir a consciência, né, no sentido do aqui, do agora, tá? Da lucidez, como interfere do Alzheimer. Então, o Parkinson, ele começa interferindo no sistema nervoso periférico, fazendo com que o paciente, né, eu não vou dizer o idoso, porque hoje em dia tem estudos que relacionam idades menos avançadas, né? Então, a partir dos 40, 50 anos, já existem pessoas, existem casos, né, de parkinsonismo, Parkinson e também parkinsonismo, que são duas questões bem distintas também, tá? Então, o Parkinson, ele vai começar no sistema nervoso periférico, que são os nervos das extremidades, fazendo com que a pessoa não tenha coordenação motora e comando de movimento. Então, o Parkinson, ele perde o comando do movimento, ou seja, o movimento que o paciente portador do Parkinson quer executar, por mais que o cérebro entenda o que é aquele movimento e que o cérebro esteja lúcido em relação aqui, agora e o que está acontecendo, todas as situações do momento, o próprio corpo não está respondendo, não responde mais ao comando do cérebro. Então, o paciente com Parkinson, ele entra em pânico, ele entra em depressão, ele entra em desespero, porque o próprio corpo não responde o que a mente dele, o que o cérebro quer fazer. Então, ele quer se movimentar, ele quer andar, ele quer mexer as pernas, ele não consegue. Então, o corpo já não responde mais ao comando do sistema nervoso central, tá? Então, essa é a diferença. Então, o Parkinson, ele não tem demência. As pessoas muitas vezes podem achar que o portador de Parkinson apresenta demência pela lerdeza que ele começa a ter, né? Pela diminuição da velocidade em responder aos movimentos. Mas isso não significa demência, isso é simplesmente a perda da coordenação motora, né? Então, o corpo já, o cérebro já não obedece, no caso, o corpo já não obedece o comando cerebral. Eu já vou explicar para vocês por que que acontece isso tudo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre como que foi descoberto o Parkinson. Bom, o Parkinson foi primeiramente descrito pelo médico James Parkinson em 1817, então por isso que leva, então, o nome dele, o nome de Parkinson, porque foi ele, como médico neurologista, quem acabou descobrindo a doença. O Parkinson, então, como eu já comentei com vocês, ele é uma doença neurodegenerativa, ou seja, é uma doença que é neurológica e apresenta retardo. Conforme vai avançando, a pessoa vai perdendo mais funções no organismo, então por isso degenerativa, né? Então ela vai perdendo funções, tá? De progressão lenta e que afeta principalmente a motricidade, como eu comentei com vocês. Diferente do Alzheimer,
que afeta a memória, né? A pessoa que tem Alzheimer, ela mantém a motricidade normal, né? Tanto que um dos sintomas iniciais do Alzheimer é a síndrome do pôr do sol, né? Que o idoso fica extremamente agitado, quer sair, quer levantar, quer fugir de casa. Então, o idoso com Alzheimer, ele não tem perda motora, ele tem perda cognitiva em relação à noção de realidade e lucidez, tá? E já o Parkinson tem perda motora. Então, a característica do parkinsonismo é perda motora. É o corpo não responder ao comando do cérebro, tá? Então, afeta o sistema nervoso central, assim como o Alzheimer, tanto o Parkinson como o Alzheimer afetam o sistema nervoso central. Porém, no caso do Parkinson, a parte que é afetada é a parte que é responsável pela coordenação motora, tá? Diferente do Alzheimer. O Alzheimer não é atingido inicialmente na área cerebral responsável pela coordenação motora, mas o Parkinson sim, tá? Então, tendo como principal característica a morte de neurônios em uma região específica chamada substância negra, que é essa região que tem esse comando dos movimentos motores, principalmente, tá? A principal da substância negra é produzir o neurotransmissor dopamina, que é essencial para controle motor, execução de funções cognitivas e atividade límbica ligada às emoções. Ou seja, quando a pessoa tem o Parkinson, o principal sintoma, né, acaba sendo então a perda da dopamina. Tanto que um dos medicamentos que eu já vou falar para vocês, que é o principal medicamento do tratamento do Parkinson, tem como base, né, essa reposição da dopamina, né, que é a levodopa. Então, a levodopa é o principal medicamento para o Parkinson, para justamente manter um pouco, né, o controle, né, manter o nível normal de dopamina, tá? Então, quando o paciente que tem Parkinson começa a perder dopamina, ele já vai tendo essa perda do controle motor voluntário. Então, o que que é o controle motor voluntário? É o controle motor que a gente quer executar. Então, por exemplo, eu quero erguer meu braço, né? Então, é uma coisa voluntária, que vem da minha vontade. Então, o meu corpo obedeceu o meu comando, ok? Isso é voluntário. Então, quando o paciente apresenta Parkinson, é, desde a fase inicial, só que, claro, na fase inicial a gente não consegue observar isso com tanta nitidez como na fase 2, 3, 4 e 5, tá? Que eu já vou explicar para vocês. Mas então, a principal característica do Parkinson é a perda dessa dopamina, que faz com que o corpo do portador de Parkinson já não responda ao comando motor voluntário, ok? Então, se um paciente com Parkinson quer, dependendo da fase em que ele se encontra, levantar o braço de forma voluntária, o corpo já não responde à mesma velocidade, tá? Então, ele não consegue, ele fica tentando levantar o braço, um exemplo, tá? Que gera os tremores ou, a, às vezes, acaba tendo uma paralisia do movimento e o braço, o idoso simplesmente não consegue levantar. É como se tivesse um cimento ali que paralisa, né? Então, ele não tem controle do próprio movimento. Mas a consciência, pessoal, ele mantém, tá? Então, ele não tem demência. Ele tá extremamente lúcido. Só que isso leva a uma depressão também, né? Então, porque também tem perda do dopamina. Então, a perda da dopamina também leva a questões de depressão, mas além da perda da dopamina, tem a sensação que o paciente tem de não conseguir fazer o movimento. Então, isso é desesperador, né, para qualquer pessoa. Então, até ele entender que o corpo já não está respondendo, então ele também entra em depressão, irritabilidade, porque ele vai percebendo que ele vai depender cada vez mais das pessoas, né? Então, o paciente portador de Parkinson, inicialmente, ele não vai perder as funções cognitivas. Porém, quando ele estiver já no estágio 5, 4, 5, aí ele já vai ter alteração da parte cognitiva também, tá? Porque mesmo que seja uma patologia que começa no sistema nervoso periférico, quando essa doença progride, ela já começa a atingir as funções mais específicas do sistema nervoso central. Dentre elas, essa alteração cognitiva de não conseguir mais compreender as coisas. Então, por isso que muitas vezes o paciente com Parkinson, ele acaba, eu já vou comentar com vocês um pouquinho mais sobre isso, né? Mas o paciente com Parkinson, ele acaba desenvolvendo também
o Alzheimer no final do estágio do Parkinson. Então, muitas vezes já progride para o Alzheimer. Então, tem muitos pacientes que vocês vão ver que tem Parkinson e Alzheimer. Mas quando acontece isso, é quando o paciente já está no estágio 5, que já teve essa perda cognitiva. Então, daí ele já tem essas alterações também, que também ocorrem na doença de Alzheimer, né? Que é posição fetal, né? Então, o final da vida na posição fetal, já não responde mais a comando, vai perdendo a voz, perdendo a fala, perdendo a parte comunicativa, tá? Então, esse é o último estágio do Parkinson, que acaba muitas vezes, né, evoluindo para o Alzheimer, certo? Quais as causas do Parkinson? As causas ainda são desconhecidas, porém, existem fatores relacionados, como, por exemplo, o principal, né, genética, aterosclerose também tem relação com o Parkinson, infecções virais, então, tanto que depois da pandemia, né, do Covid, teve um aumento muito grande de casos de Parkinson. Então, em pessoas que já tinham probabilidade genética de desenvolver Parkinson, e aí passaram pela pandemia, pelo Covid, né, o pós-Covid, então isso acelerou esse processo do parkinsonismo, né, ou da doença de Parkinson. Uso de medicamentos como antipsicóticos e cardiovasculares, então, dependendo do tempo que aquele paciente usa esses medicamentos e o tipo de hábitos de vida que ele tem relacionados com esses medicamentos, ou seja, ele faz uso de medicamentos por doenças, por questões patológicas. Ele precisa utilizar medicamentos antipsicóticos e também medicamentos cardiovasculares por questões patológicas. Ok. Porém, vamos supor que ele é um paciente que, mesmo assim, ele não tem o cuidado com alimentação, atividade física, né? Então, o medicamento ele vai agindo contra o sistema nervoso nesse sentido, tá? É, que também é um fator de risco para o surgimento do Parkinson. Exposição a agentes físicos agrotóxicos, então hoje em dia já existem estudos que relacionam pessoas que trabalham em ambientes, né, que têm exposição a agrotóxicos, né, pessoas que trabalham em ambientes rurais ou em ambientes industriais, que têm essa exposição excessiva, né, a agrotóxicos também, hoje em dia tem essa relação com o parkinsonismo. Consumo excessivo de cafeína e nicotina, combinados com sedentarismo, tá, pessoal? Então, de novo, a cafeína e a nicotina entram mais ou menos no mesmo efeito dos medicamentos antipsicóticos e cardiovasculares, né? Só que, claro, o medicamento, além do uso de medicamento por um tempo excessivo e também consumo de cafeína e nicotina, é extremamente importante considerar os maus hábitos, né, relacionados, né, então, sedentarismo, estresse, né, então, não cuidar da saúde física, não cuidar da saúde mental, não fazer atividade física e, ao mesmo tempo, consumir esses medicamentos e também cafeína e nicotina, então, são fatores de risco, uma das causas, as possibilidades que tem a relação com o surgimento do Parkinson, tá? Mas uma das possibilidades, essas são algumas das possibilidades, porém, a mais comprovada até agora são fatores genéticos. Isso, isso, isso até agora, esse é o principal fator, tá? Dentre eles. A maioria dos casos ocorre em pessoas acima dos 50 anos e costuma ser predominante no sexo masculino. Porém, também pode ocorrer em mulheres e em pessoas abaixo dos 50 anos. Então, estatisticamente, o Parkinson é uma doença que é mais prevalente nos homens do que nas mulheres. E nesses homens, são geralmente homens acima dos 50 anos. Então, também pode ser que tenha a ver com essa questão de perda hormonal, né? Que o homem também sofre quando ele está na faixa dos 50, a partir dos 40 anos, ele já tem uma queda hormonal. Então, quem sabe também tem algum tipo de relação, né, com os hormônios, especificamente, talvez masculinos, é, e também a sobrecarga, né? Sobrecarga de vida, fatores estressantes, ambiente de trabalho e tudo mais, tá? Então, esses são, a prevalência costuma ser, então, mais em homens e geralmente acima dos 50 anos. Os pacientes com Parkinson, eles vão apresentar, então, sintomas como tremor em repouso, ou seja, como eu falei para vocês, então são movimentos que acabam sendo involuntários, né? Então são tremores que ninguém gostaria que acontecesse aquilo e começa a acontecer, de repente, não tem uma causa específica, mas é do sistema nervoso que já não está
enviando o comando motor. Então, já está tendo alteração do comando motor. Então, por estar tendo alteração e perda de comando motor, então o tremor é um dos principais sintomas. Tremor em repouso, bradicinesia, ou seja, lentidão dos movimentos, como eu comentei. Então, o idoso, né, quando ele geralmente quer levantar o braço, né, como é do exemplo, ele já não consegue, já vai ter uma dificuldade maior em levantar. Os passos, quando eles vão andar, o passo dos idosos com Parkinson, são passos extremamente lentos. Então, vão ficando cada vez mais lentos os movimentos. Então, tremor de repouso, bradicinesia, que é essa lentidão do andar, lentidão do caminhar, lentidão do sentado, levantar, todos os movimentos básicos do dia a dia, para o idoso com Parkinson já começa a ficar mais prejudicados, tá? Rigidez muscular extrema, muita rigidez muscular, tanto que essa rigidez muscular, ela vai começar pela musculatura externa, tá? Os músculos esqueléticos. Então, o idoso com Parkinson, ele vai ter uma rigidez e muita dor muscular. Ele sente muita dor muscular também. Rigidez muscular externa, fazendo com que tenha encurtamento, né? Então, ele vai encurtando até gerar atrofia muscular por essa rigidez muscular externa e também a rigidez muscular interna. Então, o idoso, quando ele apresenta o Parkinson, um dos principais sintomas que varia, né, nas fases, né, que eu já vou mostrar para vocês, mas no decorrer do Parkinson, um dos sintomas é essa rigidez muscular da musculatura interna também. E o primeiro sinal dessa rigidez muscular, quando evolui, né, quando progride, infelizmente, para a musculatura interna, é a dificuldade de eliminar a urina. Então, o idoso com Parkinson, ele apresenta muita rigidez na região da uretra, né, principalmente. Por isso que é muito comum os idosos com Parkinson necessitarem de procedimentos como sonda de alívio, né? Lembrando que a sonda de alívio, agora, por determinação do Conselho de Enfermagem, ela é permitida somente aos enfermeiros. Pela nova legislação, nem mesmo os técnicos podem executar esse procedimento, que aparentemente é mais simples do que bem mais simples, né, do que uma sonda de demora, por exemplo, mas é necessário um enfermeiro, tá, pessoal? Então, quando o idoso começar a apresentar essa rigidez, em relação à musculatura esfincteriana, né, então ele vai sentir vontade de urinar, mas ele não vai conseguir urinar, por causa da rigidez muscular interna da musculatura esfincteriana. Então, aí é necessário chamar o enfermeiro para fazer, então, a sonda, para fazer o procedimento de sonda de alívio, certo? Desequilíbrios, então, é muito comum ele começar a apresentar desequilíbrios porque o corpo já não está respondendo ao comando do cérebro. Então, ele quer dar o passo, mas o corpo já não está respondendo à mesma velocidade. Então, ele começa a se desequilibrar porque ele não consegue, coordenar o próprio corpo, o movimento do próprio corpo. Então, gera desequilíbrio. E instabilidade postural por causa da rigidez muscular. Aí, assim como Alzheimer, né? Então, aí é uma semelhança do Parkinson e Alzheimer, ambos agem na musculatura. Então, ambos causam também essa rigidez muscular e atrofia. E como tem atrofia, então o corpo inclina para frente, inclinando para frente, gera instabilidade postural e automaticamente já desequilíbrio, principalmente na hora de andar, né? Então, conforme a doença vai regredindo, então vai tendo esse encurtamento, esse encurtamento muscular, né? A ponto de gerar atrofia, né? E ao mesmo tempo perda de força, porque não é o fato da musculatura estar rígida que ela está forte. Então, rigidez não significa força, é atrofia. Então, alguns sintomas, né, da doença de Parkinson, principais sintomas, como eu já comentei, tremor, desequilíbrio, porque daí o corpo já não começa a responder ao comando motor, né? Rigidez muscular e problemas de memória, quando começa a afetar, então, a parte cognitiva, nos estágios mais avançados do Parkinson. No estágio 1 e 2, o idoso, ele consegue ainda responder na parte cognitiva, porque ele está tendo perda somente na parte motora. Então, a partir dos estágios 3, 4 e 5, que a gente começa a observar que ele tem já a perda de alterações, né, da parte das habilidades cognitivas.
Os tremores, a rigidez e a perda cognitiva são sintomas característicos da destruição das células neuronais dopaminérgicas, né, que produzem a dopamina na substância negra dos gânglios da base, causando desequilíbrio nos neurotransmissores e, consequentemente, perda do controle dos movimentos do próprio corpo, que tem também, dentre essa perda do controle dos movimentos do próprio corpo, dentro da fisioterapia, a gente classifica uma dessas alterações como a marcha parkinsoniana. O que que é a marcha parkinsoniana? A marcha parkinsoniana é a forma que o idoso que tem Parkinson anda. Então, como que ele vai andar? Como vocês estão observando aqui na imagem. Então, ele já vai estar apresentando encurtamento muscular, né? Uma atrofia muscular, encurtamento que gera atrofia, que, né, gera perda de força. Então, é uma tensão, uma rigidez muscular, porém que tem total perda de força. Então, como vocês podem ver aqui, essa atrofia muscular faz com que o corpo vai se inclinando mais para frente, né? Ou seja, vai se encolhendo. E o fato de se encolher e ficar inclinado para frente, ó, nessa posição, a gente já vê que já tem total perda de equilíbrio, porque ele vai colocar todo o peso para frente na hora de andar. Então, é exatamente assim que o paciente que tem Parkinson já progride, né? A partir da fase 3, né? Geralmente ele já está nessa condição, tá? Aí, além disso, como eu falei para vocês, o que que é a marcha parkinsoniana? É uma forma de andar do idoso com Parkinson em que ele, ao tentar dar um próximo passo, então ele tá com o pezinho aqui, né? Ah, deixa eu vir mais para cá, tá? Ele tá dando um passinho. Aí ele vai tentar dar o outro passinho. Quando ele vai tentar dar o outro passo e andar, o cérebro não responde. Aí ele começa a fazer isso aqui, ó, como se fosse uma marchinha, realmente. Ele começa a, a ficar tentando erguer os dois pés, só que ele não dá nenhum passo. Então, é como se fosse uma dancinha, né? Então, ele fica assim, com os dois pés, porque o corpo já não responde mais. Então, gente, é desesperador. Imagina o que o paciente não sente ao perceber que o corpo já não está respondendo ao que ele quer fazer, sendo que ele tem consciência. Ao contrário do paciente com Alzheimer, que não tem consciência do que está acontecendo, o paciente portador de Parkinson, ele tem total consciência. Então, ele olha para o próprio corpo e ele vê que o corpo não está respondendo. Então, isso é desesperador para um paciente que tem o Parkinson, né? Então, por isso que muitas vezes aí ele entra em depressão, né? Depressão mesmo. Ele fica irritado porque ele percebe que o corpo já não está respondendo para ele, né? Ele quer fazer as coisas, ele está tentando e o corpo não responde. Isso é desesperador para qualquer pessoa, né? Acho que, com certeza, qualquer um que passasse por isso ia ficar desesperado. E é isso que acontece. Então, o paciente, ele quer dar um passinho, mas os pés ficam assim, ó, ficam em tremor, né? Então, fica um passinho e o outro mexendo e não vai para frente. Então, os passos ficam no mesmo lugar. Então, por isso que a gente fala que é marcha parkinsoniana. Ou em alguns livros ainda existe o termo marcha festinante, que é como se ele estivesse dançando, né? Porque o dançar fica ali e não sai daquele lugar. Então, é a perda de coordenação motora. Então, o corpo, ou seja, o sistema nervoso periférico, já não está respondendo ao comando do sistema nervoso central, tá? Então, esse é uma das principais alterações também, né, do parkinsonismo, o mal de Parkinson, né, ou doença de Parkinson. Então, aqui, ó, essa é a postura do paciente quando apresenta a doença de Parkinson. Essa imagem, pessoal, como eu falei, geralmente já é na fase 3, né? Na passagem da fase 3 para a fase 4, ele vai estar nessa posição. A fase 2 ele pode estar iniciando já essa alteração também. Mas a gente vê que na fase 3 que começa a ter um retrocesso maior. A fase 2 ele já tem essa alteração, começa com a alteração postural. Ele começa a ficar encurvadinho para frente. Aí, geralmente, na passagem da fase 2 para a fase 3 aí a gente já vai ver esse encurtamento dos braços, né? Por causa da atrofia muscular, dessa rigidez muscular, né? Então, a rigidez gera atrofia, a atrofia gera encurtamento muscular. E aí faz com que ele não consiga mais responder ao comando motor. Então, ó,
a postura encurvada, falta de expressões faciais, por quê? Por que que ele tem falta de expressões faciais? Porque se há uma patologia que acomete todos os músculos do corpo, acomete os músculos da face também. Então, o paciente, quando tem Parkinson, quando já está no estágio 3, principalmente, evoluindo para o estágio 4 e 5, que eu já vou explicar para vocês, mostrar os detalhezinhos de cada um deles. Então, nesse estágio, ele começa a ficar assim. Aí a face geralmente cai, né, a musculatura, porque fica rígida. Então, pela rigidez, como vocês podem ver, não consegue expressar. Porque para a gente expressar, tem que ter a musculatura facial, tá? Então, quando a gente sorri, quando a gente abre, né, mexe a testa, a expressão. Então, os músculos faciais também enrijecem. Então, ele não consegue mais se expressar, porque fica totalmente enrijecido, tá? Aí, isso que acaba dificultando também a fala. Porque sem essa flexibilidade na hora de abrir e fechar a boca, por exemplo, a gente não consegue gerar voz, né? Então a voz começa a ficar mais baixinha, ele começa a falar menos, e aí já vai tendo alteração também da musculatura da deglutição, assim como o paciente que tem Alzheimer, né, que tem perda da musculatura, eu digo, uma redução da deglutição, né, enfim, que é o que gera disfagia, né? Então a disfagia, que é essa perda da força da musculatura da deglutição, e da fala também, né, então é, altera tanto a musculatura da deglutição como a fala. Isso também acaba sendo incomum, tanto o paciente que tem Parkinson como o paciente que tem Alzheimer, né? Mas